Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Pode Crer. E hoje eu estou aqui com uma baita empresária. Ela é a minha contadora, minha cliente e minha amiga também. E ela é mãe da Lavínia. E, gente, hoje vocês vão se encantar por essa pessoa. Ela tem uma história incrível e é muito inteligente. Vai trazer muitas coisas legais aqui para vocês que são empreendedores. Não podem deixar de assistir até o final, porque ela vai tirar muitas dúvidas aí que o pessoal tem com relação, né, à sua empresa, a parte de burocracias, impostos, enfim. Então, fiquem até o final. Gente, apresento para vocês, então, Thaís Almeida. Seja bem-vinda, Tá? Olá, pessoal. Obrigada, Cá. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com você. Acho que tem uns 4 anos já que Sim, você é cliente. Gente, já tá há um tempo juntos. 4 anos aí. Muito legal. Que legal. Tá, como eu não sei, né, se todo mundo que tá assistindo vai já te conhecer, se você pudesse se apresentar, contar um pouquinho também da sua história. Tá, legal. Vamos lá. Bom, pessoal, eu sou a Thaís Almeida. Eu sou contadora. Mais no áudio. Sou administradora de empresas, contadora, né, minha formação, especialista em gestão tributária. Sou empresária contábil há 10 anos. Temos empresa aí há 10 anos já no mercado. Sempre atendemos de tudo, depois a gente vai contar um pouquinho sobre isso, né? A gente sempre atendeu todos os tipos de empresa, todos os tipos de mercado. Agora, há pouco mais de um ano, nós iniciamos um processo de nicho. Ainda atendemos outros também, mas iniciamos esse processo de nicho. E a minha empresa é a Contiliza, Contabilidade e Consultoria. Lá a gente faz todo atendimento contábil, contabilidade, fiscal, pessoal, legalização, todo esse serviço burocrático e também não só burocrático, né? Mas a gente fala que deixa a burocracia pra gente, né? Mas toda essa orientação aí que é muito importante para as empresas. Sim, que legal. E, gente, como ela mesma falou, né? Eu conhecia a Thaís há um tempo já. E 10 anos no mercado é muita experiência, né? Então, se preparem que hoje aqui vai ter muito conteúdo legal. E eu lembro, tá, que quando eu te conheci, te contratei pela primeira vez lá atrás, você tinha uma sociedade, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouco pra gente. Primeiro, o que levou você a empreender, né? E como que foi pra você também essa parte de você deixar de ter uma sociedade e ter uma empresa própria sua, né? Como que foi esses desafios aí? Legal, gente. Nossa, essa foi uma jornada, desde que começou, uma loucura. Eu lembro, a gente começou 1º de dezembro de 2013. Não tinha nada, não tinha ideia de empreendedorismo, de empresa. A ideia era assim, tinha um sonho, né? Tinha um sonho, vamos ter uma contabilidade. Porque a gente já trabalhava em uma contabilidade, porém bem tradicional. Na época tudo era muito tradicional, né? Uhum. Mas assim, não era algo que a gente gostava, algumas coisas que a gente não concordava. Então é a partir daí que começa a nascer esse desejo, né? Tipo, vamos empreender, vamos fazer algo nosso, vamos fazer algo diferente. E a gente começou a fazer de forma remota, né? Até a gente se desligar do escritório. Em meses a gente já se desligou. E fomos para uma salinha na Rua Aparecida, na época, numa salinha de uma advogada. Era só uma salinha, as 2 mesas. A gente trabalhava com notebook, com netbook. Então, imagina fazer um processo de abertura de empresa para imposto. Era tudo em netbook, aquela telinha pequena. 2 mesas, nós compramos uma impressora que a minha irmã emprestou. Não, a gente foi pegando uma mesinha da sala da minha mãe. É aquela história real mesmo. Mas é legal, né, lembrar de tudo legal. isso, porque tem muita gente que acha, nossa, para empreender, né, preciso ter um monte de começar. coisa, uma baita estrutura. Quando você realmente quer empreender, né, você começa com o que você tem. Depois você vai aperfeiçoando. Gente, depois se vocês verem a sala que ela tem hoje, maravilhosa. Sim. Então, olha que legal, né, essa evolução. Isso que a gente gosta de ver. Até cheguei a fazer um post no Instagram, há uns meses atrás, sobre isso. Eu vi, foi muito com algumas legal. fotos, assim, porque até se você olhar a mesa ali, era papel pra tudo quanto é canto. Né? Depois resumindo aqui, senão a gente vai ficar mais de 1 hora aqui pros detalhes. Mas depois dessa sala, começou a dar certo, começou a chegar clientes, indicações. Até hoje, os nossos clientes vêm muito por indicação. E nós mudamos, acho que um pouco mais de 1 ano, nós mudamos para um outro imóvel bem maior e muito, muito armário. Todas as salas tinham armário, porque tinha muito papel. Uhum. Era muita caixa, muito arquivo, muito tudo. E seguimos assim, nesse imóvel, até 7 anos de sociedade. Em 2020, a gente separou. Eu sempre gosto de falar, né? Porque o pessoal fica, por que separou, né? Mas a gente separou por conta de questões mais pessoais, que a gente tinha uma amizade fora, né? Então, assim, questões de empresa era um momento que a gente estava tomando a consciência, olha, depois de 7 anos.
É o que eu falo pro pessoal. Depois de 7 anos, a gente tava tomando a consciência de que, nossa, somos empresários. Temos uma empresa. O que fazer para se tornar digital igual aquele escritório tá fazendo? Porque tinha um escritório na nossa rua, até hoje eles têm a placa lá, com uma propaganda assim super atrativa, um valor lá embaixo. A gente fala, viu, não é possível? Não cobre, não se sustenta, né? E aí a gente começou a pensar nessa reformulação para o digital, que na época já era... Não, na verdade já tava há um tempinho, essa tendência forte do digital na contabilidade, mas nesse período específico, 19, 20, assim, tava muita mudança mesmo. E aí foi quando a gente separou, assim, mais por essas questões pessoais e foi cada uma para um lado. E, consequentemente, foi bem na época da pandemia, né? Então, março... Eu até ia perguntar se esse foi um dos motivos. Na verdade, não. Vocês já estavam se planejando. A gente já estava planejando. Então, entrou o ano, a gente já não vai dar mais certo, porque eu falo, a sociedade, ela é, de fato, um casamento. E já fica a primeira dica aqui, pessoal. Porque eu vejo isso muito. Pessoal, eu vou abrir uma sociedade, mas quem é o sócio? É uma pessoa que eu conheci num evento que eu fui. Então, nada contra. Mas eu sempre levo todo esse insight, porque eu falo até por mim, né? Mas, assim, de experiência que a gente vê de outros clientes, tem sempre de solução de sociedade. A gente sempre vê. E é incrível que a gente consegue perceber quando o negócio não tá batendo. Né? Tem, assim, algumas coisas que a gente consegue ali perceber, perfis diferentes. Então, assim, sociedade, o que eu acho, né? Até puxando para esse gancho, né? Que eu acho que é uma dúvida comum do pessoal. Sociedade é muito bacana, mas depois, passado o tempo e agora estudando muito, né? Eu fui aprender que a sociedade, ela tem que ter esse propósito, tipo, de complemento. Então, para mim, eu sou uma contadora tributarista, especialista em tributário. Não faz sentido, talvez não faça, eu ter, nesse momento, uma sócia que seja uma contadora tributarista. Porque vai ficar as duas na mesma situação. Mas se eu trago, por exemplo, uma sócia que é financeira, viu? Isso abre uma oportunidade enorme de um leque de BPO financeiro, que é um ótimo nicho também, que o pessoal tem procurado muito. E que as contabilidades estão agregando. Então, assim, eu sempre falo, sempre gosto de ressaltar isso. Eu acho muito bacana a sociedade, é muito bom, mas sempre ter esses alertas, né? Tipo, os valores, né, são alinhados, né? Tipo, então, tem até um essas ponto questões. que uma vez eu estava assistindo, né, uma palestra da Camila Farani e ela estava falando sobre essa questão de se complementar quando você for buscar sócios, né? Porque os sócios são investidores mesmo, né, que queiram trabalhar. Qualquer pessoa que vai ter um relacionamento mais próximo com você na sua empresa. Busque pessoas que tenham, né, com perfis comportamentais diferentes do seu e habilidades diferentes da sua, porque vocês juntos vão somar, né? Então, por exemplo, eu sou muito comunicadora, você já não é tanto, mas você é muito boa nos bastidores. Então, pronto, vai casar. Porém, coisas que ninguém fala. Alinha valores, alinha crenças e alinha aonde vocês querem chegar. É um casamento. É um casamento? Porque passa o tempo, você conhece coisa, a pessoa. Eu casei, daqui a pouco, agora vamos ter filho. Não, mas não quero, eu não falei. Né? Eu Exatamente. não queria ter filho. Então, assim, é a mesma coisa do casamento. Então, qual que é a sua ideia? Eu quero virar uma franquia. Aí não, jamais, eu quero empresa familiar, que só gente. Então, assim, são coisas que as pessoas esquecem de alinhar, né? E é muito importante isso, é como você Exatamente. falou. Porque daí passa o tempo, você começa a conhecer a pessoa, né? Enfim, tem N situações que acontecem, né, em sociedade. Sim. E daí, quando a gente separou, foi bem, março, fechou tudo, nós já fomos pro home office. Já foi uma mudança. Como assim? Pegar nossos computadores, a equipe, levar para casa. Foi uma loucura, né? Assim, a gente não tinha nada preparado para isso. Uma agenda online, um gerenciador de processos online, mas já estava tudo caminhando para isso. Então, qual foi o primeiro movimento que eu fiz? Pandemia. Eu tinha equipe. Não, foi um desafio, gente. Porque assim, eu tinha equipe, né? Aí eu passei a fazer tudo sozinha. Então, contábil, fiscal, departamento pessoal, legalização, atendimento ao cliente, tudo. Passou um mês, eu falei, não dá. Consegui trazer uma pessoa que era da equipe, que já estava mudando também de ramo, mas ela topou. Ela falou assim, com a pandemia também, o ramo dela era estético.
acabou... Mas então, só pra eu entender, quando vocês se separaram, você ficou sem equipe? Você ficou Fiquei sem sozinha equipe, um fiquei tempo? por um mês Nossa. sem... Aí você E viu já que não consegui... dava, né? E já consegui trazer. Foi assim, algo assim, um movimento bem rápido. E ela me ajudou muito, foi a Isabela, na época, ela me ajudou muito, porque como a gente já estava nesses planos, eu tive que fazer todos os cursos do sistema. O sistema já tinha o aplicativo e a gente não usava. O sistema tinha vários recursos. Consulta de certidão negativa, a gente sempre fez manual. E o sistema tinha um gerenciador, tinha um buscador. E a gente não usava. Então a gente começou a fazer os treinamentos, ela me ajudou a implantar tudo, a gente protocolou, devolveu o documento. E era um plano antigo. Mas o que impedia? Medo. Porque se não fosse a pandemia, eu acredito que até hoje os clientes não iam aceitar. Ia ter essa resistência. Porque tal cliente é muito tradicional, ou já tem uma idade mais avançada. Agora ali não. Acabou dando uma virada, a gente conseguiu aproveitar pegar esse time aí, né? Pra conseguir fazer esses ajustes, que já era algo que a gente queria, sem que o pessoal reclamasse tanto, sem que o pessoal sentisse tanto, porque era o novo normal, né? E o Virou legal de você trazer esse ponto, porque às vezes, realmente, né, nós, assim, clientes, empreendedores, nós somos resistentes a algumas Sim. coisas. Mas isso em tudo na vida. E se a gente enxerga a oportunidade de melhoria, e se a gente começa a colocar isso em prática e isso vira um hábito, você vê que tudo é hábito. Por quê? Sim. Quando, né, você veio com essa proposta, eu lembro, eu fui sua cliente nessa mudança aí. Sim. Eu falei, gente, mas eu só mandava as coisas, né? O motoboy vinha buscar e resolvia tudo lá, eu não fazia mais nada. Então, para mim, era muito cômodo. Sim. Ah, não, agora eu tenho que ter login e senha do sistema, tem que anexar o arquivo e não sei o que. Eu falei, não, complicou. Complicou, exatamente. Mas hoje eu acho maravilhoso. Exato. Eu acho incrível. Eu falo, nossa, 2 minutos ali, já mando Sim. tudo, já escrevo. Se eu tiver que colocar uma observação, já coloco ali. Tudo sem fazer nenhuma comunicação com vocês. Vocês recebem a informação. Sim, Chega não. no final do ano, tá tudo bonitinho lá. É então, maravilhoso. Assim, é maravilhoso. Mas tem, sim, essa resistência. Então, acho que vocês tiveram um papel fundamental de Sim. trazer a clareza para o cliente dos benefícios, né? De ter Exato. essa agilidade, vamos dizer A gente até assim. usava outros argumentos, né? Sem papel, né? Vamos contribuir não, com o tem meio tudo isso ambiente. também, porque, gente, contabilidade. Não, era papel, viu? Era papel que não muito acabava mais. papel. E realmente, né, pensando em sustentabilidade, essa questão do digital, nossa, revolucionou esse mercado. Exato. Porque eu lembro, né, eu tinha um tio contador também, gente, meu tio era meu padrasto, né, e a gente morava juntos. Quando eu era criança, a gente tinha um escritório lá atrás da casa, era só armários e armários e papel. Eu falava, gente, Não, céu, aquilo precisava de uma pessoa Não, e o pra pior- fazer isso. E o pior, a gente falava, nossa, vamos jogar fora. Isso aqui faz 5 anos que tá aqui. Não, mas não pode Não jogar pode fora. jogar Isso que fora. é pior. Eu falei, gente do céu, é um cúmulo de papel. Não, muito tenso. E daí, com essa mudança, a gente conseguiu implantar todos os processos. E daí virou uma chave pra tudo. Pra mim, assim, como empreendedora, virou uma chave pra tudo. Porque eu falei, viu, não tem papel. Não precisa mais desse imóvel enorme. Não, um monte de coisa que até então era realidade no ramo, e como aconteceu em vários outros segmentos, né, passou a não ser. E quando começou a voltar tudo, a gente conseguiu alugar uma sala, que é a que nós estamos hoje. A sala, você vê ali, é 32 metros quadrados, atende super bem, tem 2 armários que não tem papel nenhum de Nossa, cliente. perfeito. Não, Então, e assim, super ficou... linda, ali tem a mesinha de reunião. Achei Exato, incrível. bem mais bonito, porque antes tinha que ser esses imóveis enormes e era assim, imóvel antigo. Então, assim, fazia esforço e não deixava aquele ambiente legal, bonitinho, agradável. E agora não, agora já Sim. acertou. E aí foi indo, aí fomos, graças a Deus, no período de pandemia, os maiores desafios foram esse, mas a gente não ficou sem clientes, pelo contrário. E aí entra a parte contra o nicho, né, que era uma coisa que eu já pensava, porque assim, contadores de restaurante na época, foi um perrengue, né, porque fechou, né, zero honorários, né. E nós... E eu, então? Você, na época, verdade. Na época, quando eu Meu contratei Deus, a Thaís, turismo. gente, pra quem não sabe, né, a minha história aí, eu tinha uma agência de viagens, né? E aí eu virei pra ela e falei, então, tá. E agora? E agora? E eu E achei agora? muito legal, porque a Thaís foi muito flexível, né? Sou muito grata por isso, porque ela falou assim, Cabo, não, vamos ajustar aqui, a gente consegue diminuir um pouco pra vocês, Sim. até porque a gente ficou uns 3 meses sem movimentação, né? Foram, Sim. tipo, março, abril e maio, se não me engano, foi 0 movimento. Aí depois a gente, né, Sim. começou a retomar e tudo mais. Mas nessas horas foi importante Sim, ter uma foi muita contadora, parceria, isso que foi eu falo. uma contadora, gente, que olha pro ser humano e não, tipo,
não interessa, né? Contrato é Sim. contrato. Porque eu tive outros fornecedores, né? Por exemplo, o aluguel mesmo, que eu alugava lá o espaço e tudo mais, e outras coisas, que não teve negociação. Então, assim, infelizmente. Essa não foi parte todo mundo- humana pegou bem, né, na pandemia. Porque, assim, querendo ou não, você também estava sendo prejudicada, Sim. né? Mas você teve esse bom senso aí de tentar ajudar os seus Sim. clientes. Então, eu achei muito bacana da sua parte. Legal, não, foi com vários clientes. Porém, outros não pararam, né? Foi uma realidade, né? Muitos... Teve áreas que realmente teve uma queda e teve áreas que estouraram. Eu te falei, né, do meu amigo do spa. Falei, nossa, tá todo mundo passando, né, quarentena no spa. Daí ele falou, sim, tá bombando, eu nunca vi esse negócio tão Mas cheio. tá todo mundo sem dinheiro? Tá sem dinheiro? É pra tá sem dinheiro, né? O dinheiro, ele nunca some, ele só muda de mão. Mudar de mão, exatamente. Não é verdade? Não é uma realidade pra todos, né? E eu preciso falar uma coisa que eu vejo, assim, que você conseguiu construir, né, e que eu vejo que a maioria dos meus clientes, como, né, empreendedores, tem dificuldade, eu também tenho dificuldade, e eu vi que você construiu uma equipe muito boa com você. Sim. Gente, todas as meninas que trabalham com ela, são impecáveis os atendimentos dela. Então, assim, eu queria até que você contasse um pouco como que foi isso, como que você conseguiu achar essas pessoas, se foi treinamento ou se elas já vieram assim mesmo, como é que foi isso? Porque eu acho sua equipe fantástica. Não, foi uma questão de cultura, cara. Foi dessa virada de chave. Porque na virada de chave da pandemia, começou agenda online, então a gente usa o Trello até hoje. Colocamos um gerenciador de processos, então tudo isso a gente foi alinhando, que eu falo que é para comunicação. Então a gente foi ali ajustando pontos que antes eram soltos. Era uma agenda, eu não sabia quem estava fazendo. Atendimento era por telefone, por e-mail. Grande parte dos atendimentos por telefone, a gente não tinha um controle. Então assim, você atendia, você fala o que você quer, né? E a partir daí, nesses estudos, eu comecei também a estudar bastante sobre o atendimento ao cliente, de fazer algo mais profissional, entendeu? E aí que a gente começou a criar o que antes eu achava que era só comunicação, eu comecei a aprender que era algo de cultura mesmo. Então, hoje a nossa empresa ela tem uma cultura que é técnica, a gente fala que são 3 pilares, né? Processos, pessoas e a técnica, né? Nessas pessoas envolve o atendimento ao cliente. Então, como virou tudo pro WhatsApp, inclusive a gente usa até aquela ferramenta de automação, né? De automação, eu acho porque ótimo. a gente consegue em um WhatsApp, todo mundo usa o mesmo número, ao invés de ficar... Tem muitos escritórios ainda que usam, o funcionário usa o próprio celular. Né? Ou que não passa tanto profissionalismo. Exatamente. Né? Ou que tem 4, 5 números que utiliza. Então, assim, para nós, né, para o nosso porte, para nossa estrutura, encaixa dessa forma. E aí a gente começou a ver como que a gente vai se comunicar com o cliente, porque ninguém mais fala no telefone. Entendeu? Mais uma adaptação. Ninguém mais fala no telefone. Como que a gente vai passar para ele essa sensação de que, olha, tô com você. Infelizmente não dá para parcelar. A gente tem que passar isso aí por mensagem. Se eu colocar não dá pra parcelar, tipo, a pessoa vai ficar assim, tipo, aquela coisa fria, entendeu? Então, com base nisso que a gente começou a estudar, que eu falo que é o padrão Nubank de atendimento. Perfeito. A gente vê o OMI, vê várias dessas startups, a forma que eles conversam. E a gente começou a aplicar. Olha, vamos criar um padrão? A gente tem uma apostila. Tipo, não é apostila, quando a pessoa entra, a gente faz um onboarding. E daí tem uma orientação lá. Tem algumas empresas mais da área da saúde que eles chamam de POP, que é tipo um processo mesmo operacional que todo mundo segue. É tipo intermédica, né? Teve uma vez que uma pessoa me questionou, falou assim, você sabe que não pode, né? Um padrão assim de atendimento. Eu falei, mas todas as empresas têm. E a gente fala assim que não é engessado, porque não é robô. A gente fala que o que diferencia nós, inclusive, de uma empresa dessas online é justamente o atendimento personalizado e essa comunicação. E aí, pensando nisso, em como vai passar, que a gente começou a criar esse padrão. Então, eu posso falar de outro jeito, né? Eu sou da Contiliza, entrei na equipe da Contiliza. Eu posso atender de outro jeito? Não pode. Entendeu? Então, assim, foi o mínimo que a gente criou, é uma cultura, entendeu? Por quê? Porque senão vai dar atrito. Vai dar atrito, o cliente ele não vai receber a mensagem. Então, áudio, a gente usa muito. A gente usa muito áudio. Claro que daí áudio, dependendo, é ruim. Aí tudo é um processo que a gente vai sempre melhorando. A gente faz reuniões mensais. Então, aí o pessoal coloca, fulana não gosta de áudio. Quando vai mandar, sabe, a gente vai compartilhando entre nós. Quando vai mandar, olha, tô mandando um áudio para ficar mais fácil. A gente justifica. Olha, como o assunto é muito complexo, vai ter que ser por áudio. Porque se a gente escrever, não dá. E aí, por áudio, você começa a transmitir. É comunicação. Né? O corpo fala, tudo fala. Por áudio, a pessoa já vê que o negócio é outro. Esse é um ponto que você falou que é importante, tá? Por quê?
Às vezes as pessoas falam assim, vou mandar áudio que é mais fácil, né? Vou mandar por escrito para a pessoa visualizar mais fácil. Tem coisas que realmente a gente olha e fala, não, isso aqui faz mais sentido mandar um áudio, isso aqui faz mais sentido mandar um texto. Porém, eu sempre falo que é importante a gente identificar o perfil do cliente. Exato. Porque se o cliente é aquele cliente que só manda texto, tudo bonitinho, com os pontos ali, né? Tudo bonitinho. Sim. E aí você vai lá e fica só mandando áudio. Ou também tem aquele cliente que liga. Aquele cliente que só gosta de ligação. Sim. Aí o cliente fica te ligando e você só responde ele por WhatsApp, por texto. Esse cliente vai te odiar. E uma hora ele vai deixar de ser seu cliente. Exato. Ou se ainda não é cliente, ele nem vai querer Nem chegar vai perto ser. de você. Então, é importante a gente ver o que o cliente prefere. Então, se é um cliente que só manda áudio, provavelmente se você responder por áudio, ele vai gerar uma conexão com você maior. Exato. Não é? Uhum. Então, assim, acho que tem que ser meio termo, né? Meio termo. O que faz sentido nessa situação e o que o meu cliente prefere, né? Sim. Então, eu acho muito legal. E vocês fazem isso muito bem. Sim. E ai, gente, eu até preciso falar, eu acho que sou a cliente mais chata, tá? Porque eu sou muito exigente. A Camila aí, é exigente, mas eu é bom. Eu A sou gente exigente, nivela. eu sou exigente. E assim, quando qualquer dúvida que eu tenho, eu mando Legal. lá pra sua equipe, né? Sim. Eu falo, meninas, me ajuda, eu tô pensando em fazer isso, tal, não sei o que lá, pode, não pode, tem alguma lei, né? E agilidade. Agilidade. Sim, outra coisa também. Gentil, sabe? As meninas são gentis. Então, assim, eu falo, gente, é o arroz e feijão bem feito. Por quê? Não é uma coisa, nossa, vocês têm inteligência artificial. Não é. São Sim, pessoas são cuidando pessoas. de pessoas. É simples. E você Só sente, que- se você falar, tipo, com uma e com outra, você sente diferença na Sim. forma que escreve. Mas a mensagem final é sempre a mesma. Sim, exato. Sim. Que eu até falo pra você, falo, nossa, acho que o que eu enxergo de maior diferencial é o atendimento, independente de com quem eu estou Independente. falando. Essa é a ideia central. Tipo assim, é a empresa. Eu tô contratando quem? A Contiliza. É. Nós somos uma equipe, nós somos um time. Sim. Então vamos acolher aquele cliente. E é incrível que recente entrou uma pessoa para trabalhar com a gente. Ela falou assim, viu? Eu ia escrever o e-mail, colocava tudo bem. O líder falou não, porque tudo bem é muito íntimo. Eu falei, caramba. Olha a então. ideia, tudo bem, é muito íntimo, viu? Mas se você não for íntimo do seu cliente, a contabilidade é confiança, Sim, né? exato. Você precisa criar uma Então, certa proximidade. Isso é um ponto também. Eu já tive cliente que é advogado. E aí eu percebo que geralmente contadores, advogados, né, pessoas desse nicho, né, desse ramo, costumam se preocupar muito com essa formalidade com o seu cliente. Exatamente. Só que, como a gente está falando aqui, tudo bem, tem um certo nível de formalidade, sim, mas não é por isso que você vai ser uma pessoa fria com seu cliente. Exato. Então, entenda a dor dele, né? Seja gentil. Bem-vindo, né, ao meu espaço. Vai ser um prazer te ajudar. E não, tipo, seco, né? Então, tem que separar, né? Formal Sim. e gentil, gente. Você pode ser formal e gentil ao mesmo tempo. Não existe essa, tipo, a pessoa que é formal demais, ela é, né, arrogante. Exatamente. Então, assim, isso é legal, as pessoas conseguirem casar isso. Exato. Né? Então, não importa se você é um advogado, se você é um contador, dá pra fazer isso de uma forma sutil. Sim. E eu tenho muitas histórias aqui, não daria pra colocar todas, mas assim, as pessoas, a gente treina e, assim, eu sofro pra contratar. Meu marido sempre Só fala, você, você né? é padrão. Além de tudo, com esses padrões, Sim. meu marido fala, você que é padrão de multinacional, 10 mil funcionários. Mas é por conta disso. Porque o que eu pego, qual que é os meus valores, né? O meu objetivo quanto empresária? Não é crescer a qualquer custo. Não é, eu preciso crescer o escritório, vai colocando gente, vai pegando qualquer um só para fazer o operacional. Entendeu? Tem esse combo. E eu já tive caso de uma pessoa na equipe, 55 anos, ela tinha muita resistência ao Trello. Ela não aceitava, sabe? Não, tipo assim, não foi. Tanto que ela ficou um tempo, ela saiu, mas ela era uma pessoa incrível, uma profissional com 30 anos no setor de legalização. E ela, depois, agora, inclusive, ela faz parceria com o escritório quando a gente precisa. E ela falou, Thaís, eu implementei. Tá vendo? Eu implementei falo, onde eu tô. Tudo é hábito. Tudo é hábito. E acontece muito. Eu falo pra pessoa, olha, a gente tem uma rotina. Todo dia, primeiro horário, a gente dá uma atualizada. Todos os setores, porque todo dia tem mudança. Uhum. Aí a pessoa não quer fazer. Aí agora eu tô vendo uma pessoa tá postando, fazendo curso. Falei, gente, tá vendo? E eu comecei a medir minha liderança assim, né? nisso. Quem não tem essa flexibilidade não cresce. Independente se você é Não empreendedor ou intraempreendedor, né, ou empregado. Não interessa. Você tem que ter essa flexibilidade, Sim. porque o mercado é dinâmico, tudo é dinâmico. Sim. Né? Então, as empresas, elas olham isso. Então, várias vezes eu cheguei numa empresa, aí no meio do processo mudou. O sistema que a gente usava agora mudou.
eu falar assim, isso aí eu não tenho conhecimento. Não dá. Sim. Não, vamos aprender. Tô aqui pra isso, Exatamente. entendeu? Então, acho que a pessoa... Por isso que, às vezes, é melhor a gente avaliar o perfil comportamental do que as Exatamente. habilidades. Porque as habilidades mais técnicas, você treina. Agora, perfil comportamental, você não muda, não. Agora a gente mais aplica o difícil. DISC, sabe? Sim, Mas perfeito. A gente aplica o DISC na contratação. Perfeito. É recente também. Tá, se você puder explicar melhorias. um pouquinho pra gente só o que é o DISC, qual que é a função dele, porque, gente, eu recomendo fortemente que vocês tenham isso pra contratar funcionários. Sim. Ou até mesmo um sócio, né? Exatamente, é legal mesmo você um conhecer sócio. o perfil. O DISC, assim, resumidamente, é como se fosse uma ferramenta, digamos assim, para você analisar o perfil. Não vou saber dizer agora cada letra. Não tô nesse nível ainda do Não, só DISC. pra... Mas através ali a pessoa responde algumas perguntas, né? E através dessas perguntas você consegue ter ali um resultado, se a pessoa é uma pessoa mais voltada para liderança ou não. Enfim, vários aspectos comportamentais mesmo. E aí você já consegue traçar. Olha, se eu preciso de uma pessoa para vendas, não pode ser uma pessoa muito tímida, por muito exemplo. tímida, exatamente. Se eu preciso de um líder do setor, essa pessoa tem que ter alguma característica voltada a isso. Sim, Então, são perfeito. coisas assim que a gente negligencia até na pressa, na falta de profissional. Nós estamos, né? Escassez profissional em várias... não, eu falo de mim, né? Mas assim, todo mundo que a gente fala, né? Nessa escassez profissional e que faz diferença, porque às vezes a contrata. Daqui um mês não é isso. É tempo que gasta. É muito prejuízo. Muito né? prejuízo, sabe? Tempo de Eu treinar. sempre escuto também aquela frase, né? Contrate devagar e demita demita rápido. rápido, Então, demore para contratar mesmo para você garantir que você está contratando uma pessoa que esteja alinhada com os valores da empresa, uma pessoa que realmente tenha o perfil da vaga que ela vai ocupar. Mas se por acaso chegou na hora ali, você viu que não era aquilo que a pessoa vendeu o peixe, né? Demita rápido. Demita rápido. Não fica, não, Sim. peraí, vamos esperar. Eu Até era porque, até porque eu acho que a gente tem que avaliar resultado. Tá? Exatamente. Eu sou uma pessoa muito direta, eu sou muito voltada para resultado. Então, não tá dando resultado, ó, tchau. Sim. E não é assim, Camila é ruim, Camila é uma pessoa má. Não é, gente. Nós somos empresárias. Exato. Empresas agem dessa forma. Então, às vezes, as pessoas não crescem porque elas têm medo. Tipo, né? Nossa, mas a Sim. pessoa tem um filho, tem que pagar leite do filho. Eu falo, gente, calma aí, peraí. A pessoa, ela tem a opção de dar o melhor dela. Será que ela Sim. tá fazendo isso? Agora, Sim. você não é mãe dela. Sim. Você, né, é uma Aí empresária. até entra bastante essa questão da liderança, né? De ter essa liderança também humanizada. Sim. Claro que você não vai chegar amanhã, não vai falar pra pessoa tchau porque você não fez isso. Mas, fulano, né? Senta aqui, o que tá acontecendo? Exato. Né? Como que eu posso te ajudar? Será que a gente chega no meio Sim. termo? Não pode ser nada muito solto, né? Sim. Eu acho que é importante dar essa oportunidade, sim, né? Sim. Porque eu já fiz isso várias vezes, né? De pegava a pessoa, olhava e falava, olha, é o seguinte, se não mudar isso aqui, né? Não sei se vai dar certo, Sim. né? Não sei se vai dar certo. E aí a pessoa, não, o que eu tenho que fazer pra mudar? Exato. Pronto. Você via que a pessoa estava, né? Era só questão de ajuste mesmo. Sim. Então tem pessoas que você consegue ir lapidando. Mas tem gente que você vê que não vai rolar, não não vai. vai. Aí não dá pra você ficar, E né? eu aprendi isso também, porque antes eu ficava dando a chance, mas tem que ter um limite. Aí agora como que a gente faz também? Feedbacks mensais. Isso é bom. Não deixa rolar. Então, tem um período de experiência ali, 3 meses. Tem todo esse tempo pra você trabalhar. Se você vê que tá meio alinhado, que é uma questão de ajuste. Porque a pessoa perfeita, não tem também a pessoa perfeita, né? Todo lógico. mundo vai ter, né? Como nós, da qualidade. Somos humanos, né? Né? Somos humanos. Então, assim, ter esse olhar, primeiro mês. Olha, a gente faz isso, se a pessoa falar que não, aí já não perde tempo, né? Não, Sim. todo mundo perde tempo. Sim. Mas tá, de verdade, parabéns, né, por Obrigada, essa Gal. equipe que você constrói, essa cultura que você criou dentro da empresa, que são raras empresas que fazem isso, e você tem essa visão de crescimento com qualidade, então não é qualquer tipo de crescimento, então não é à toa que você está crescendo e vai crescer muito ainda, eu tenho certeza disso, e essa questão de encantar o cliente, eu acho fantástico, porque, gente, a melhor forma ainda de você aumentar suas vendas é o boca a boca, não adianta. Né? Se as pessoas não estão falando bem de você, você pode fazer o melhor marketing lá. Não vão comprar de você. Porque imagina, gente, se eu entro no Instagram, vejo que a pessoa, né, fala bonito, fala bem, mas não tem um depoimento de um cliente, eu já fico meio pé atrás. Aí eu vejo uma pessoa que
uma pessoa que eu conheço já contratou ela, falou bem. Aí eu entro lá, Sim. tem um depoimento de alguém, eu falo, nossa, peraí, essa aí Meu tem Deus, minha potencial. agência vai me matar. Eu preciso pedir os depoimentos. Sim, então, é que assim, no meu caso, você já foi uma indicação. Por isso que Sim, eu falo, verdade, você foi uma verdade, indicação. já fomos uma Então, indicação. não foi o seu perfil lá do Instagram que me chamou, foi uma indicação. Verdade. Então, assim, quando você faz um trabalho bem feito, não tem erro. Porque Verdade. aí um vai indicando. Então, eu tenho certeza que o maior canal de entrada seu é a indicação. Eu não tenho dúvida disso. Sim, não, é indicação. Não é? É porque a confiança, nisso que eu falei, a contabilidade é muito confiança. Exato. Então, assim, indicação é tudo. E eu até Legal. deixei aqui, gente, olha que belezinha. Ela todo ano dá um brinde pros clientes dela, né? Eu acho lindo, muito fofo e personalizado. Ainda tem meu nome aqui. Eu nem abri ainda, depois eu abro no final pra vocês verem. Fique até o final aí. Ah, esse daí tem história também. Depois eu conto no final. Ai, que legal. Então, assim, essa preocupação, essa proximidade com o cliente é muito importante, né? Sim. Gera um relacionamento. E às vezes, já aconteceu, né, de eu entrar em contato com a sua equipe e fazer uma pergunta muito específica e a pessoa foi sincera comigo, falou, olha, eu não sei te responder isso que você tá me perguntando agora, mas eu vou pesquisar e vou te trazer uma resposta até o final do dia. Eu falo, gente, uau, isso é proatividade, sabe? Então, você treinar uma equipe para esse nível de Sim. atendimento, porque tem muita empresa aí que você fala assim, você faz isso? Não, você não faz, não sei. Isso eu não faço. É. Ah. E é só que tem Não uma tem. questão também. A gente monitora o WhatsApp. Uhum. Então tem a nossa gerente, tipo, todo dia a gente dá, tipo, uma geral pra garantir, porque tem muita gente que não faz, Uhum. né? Então a gente tem que dar essa olhada. Mas é o padrão. E nós abrimos aquele formulário que eu mandei pra você, da pesquisa de satisfação. Uhum, E o isso é pessoal importante falou, também. isso a gente tá falando não só pra propaganda, não é propaganda, pessoal, mas são ideias, na verdade, que dá pra vocês aplicarem. Sim, Então, com certeza. é um formulário, uma pesquisa de satisfação pra ver se o pessoal tá gostando ou não. E assim, veio opiniões diversas que a gente ainda não conseguiu adequar tudo de como a gente vai fazer. Mas o YouTube mesmo, eu entrei por uma das sugestões. Eu já queria, e daí teve uma cliente que pontuou, né? Que ela falou, eu sinto falta de mais informação, tipo assim, sem que eu precise te perguntar. Uhum. Eu tô com uma dúvida, tenho mais informação, o que tá acontecendo no mercado, tipo agora, foi reforma tributária. Uhum. Eu não vou conseguir chamar um por um pra falar da reforma tributária. E foi aí que surgiu essa ideia. Isso é importante. Não lembro o que você tinha comentado mesmo. Não, sobre a pessoa ter essa proatividade, Ter né, essa de proatividade. pesquisar. Agora eu não vou lembrar. Fugiu. Foi pra reforma tributária, que saiu ontem, essa semana, Então, foi uma mas loucura. isso que você estava falando de saber ouvir o seu cliente é muito importante também. Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas da nossa cabeça. Sim. Acho que agora eu vou criar aqui um TikTok, vou falar só sobre isso. Será que é isso que seu cliente está precisando? Né? Então, eu lembro que esse ano eu decidi criar um grupo, né, no WhatsApp. Na verdade, até então, eu ia criar um grupo no Telegram, né? Vocês sabem, quem me acompanha aí sabe. Eu ia criar um grupo no Telegram, porque eu falei, gente, o Telegram, ele é mais prático, ele não Fica pesa. histórico, maravilha. Fica histórico, eu falei, fica na nuvem. Eu falei, fantástico, vou criar um grupo no Telegram, vou criar minha comunidade, quem quiser saber sobre os eventos da cidade, tudo mais de empreendedorismo, vou colocar tudo que for de empreendedorismo lá nesse grupo para as pessoas poderem ter acesso rápido. Por quê? Certas pessoinhas aqui, você era uma delas. Muita gente chegava para mim, eu tava lá no evento, né, na imersão lá, Quero ir. não me convidou! Por quê? Me chama na próxima. Eu falo, gente, eu vou criar um grupo, eu vou colocar todos Quero os ver eventos. quem vai. Falei, tudo que eu for agora eu vou colocar. Aí depois, Legal. e ainda até hoje o pessoal fala, nossa, não me convidou. Eu falei, você tá no grupo? Não. Então, lá eu mandei pra todo Mandei mundo. no grupo. Então, assim, só que por que eu tô falando isso? Quando eu fui criar esse grupo, eu estava certa de que eu ia colocar no Telegram. E aí eu mesma, tudo que eu ensino pros meus clientes, eu tenho que aplicar em mim, né? Eu mesma pensei assim, falei, opa, peraí, não pedi a opinião dos meus clientes, né? Dos meus amigos, das pessoas Sim. que me seguem. Eu falei, peraí, vou fazer aqui uma enquete no meu Stories. E fiz. Falei, pessoal, vou fazer aqui um grupo tal de divulgação, de eventos, de cursos, tudo para empreendedorismo. E tem muita coisa gratuita, né? Falei, o que vocês preferem? Telegram ou grupo no WhatsApp? Gente, eu só via aqueles votos no WhatsApp aumentando. Eu falei, não, Telegram, por favor. Daí, só que assim, gente, a partir do momento que bateu mais de 70%, eu já nem vi mais. Eu falei, como é que eu vou ir na contramão do que as pessoas estão me pedindo? Não tem jeito. Então, ouvir o seu cliente, fazer pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação é essencial, porque senão você vai fazer uma coisa achando que é o que seu cliente quer,
sendo que, na verdade, ele tá querendo outra coisa. Exato. Né? Eu lembrei que eu ia falar, nós recebemos um feedback com relação a isso que você comentou. Nossa, eu gosto muito do atendimento, né? A pessoa colocou ali. E, assim, até se não retorna na hora, vocês dão prazo. Então, isso também faz parte do nosso escopo mínimo. Porque agora também tá uma moda, não façam, gente, de não responder o WhatsApp. Aí, tá vendo? Né? Eu não sei o que as pessoas estão de pensando. agilidade, gente. Exatamente. Olha, por Nem isso que não eu seja falo, na hora, mas tem que ter alguma coisa tem que ali. ter equipe, tá? É. Tem muita gente que chega pra mim sem equipe, sem não ter nenhuma pessoa pra ajudar a pessoa, né? E aí, o que acontece? Eu já falei, viu? Eu te indiquei já pra umas 3, 4 pessoas. A pessoa te chama e você não respondeu. Eu falo, eu não vou mais te indicar. Falei, eu gostaria de estar te indicando, porque eu conheço o seu trabalho. Falei, mas eu não vou mais te indicar. Por quê? Porque daí eu tô me queimando. E aí a pessoa fala assim, não, mas espera aí, aqui eu trabalho. Então, assim, ou eu trabalho ou eu respondo o cliente. Eu falo, jamais. Então, jamais não vai funcionar. Jamais, não existe isso. Ou eu faço, ou atendo, ou eu respondo o cliente. Porque o cliente, gente, é ele que tá pagando suas contas. Exato. E é o principal canal hoje de comunicação, WhatsApp. Então, assim, eu acho que tá faltando também as pessoas saberem usar. Nós temos um problema que é o imediatismo. Então, assim, e também as pessoas são cada vez mais exigentes. Exatamente, porque assim, é tudo muito rápido, né? Então, assim, nós temos que ter também essa educação no sentido de educar o cliente, né? De colocar ali, sei lá, responda em tanto tempo, né? Usa o WhatsApp. Mas só de você colocar uma mensagem avisando que, ó, exatamente. e até tanto tempo eu te retorno, tá. Ou, né, seja bem-vindo. Exato. Gente, uma resposta, uma mensagem de saudação, uma mensagem de ausência. Exatamente. Ou criar umas respostas rápidas. Por exemplo, às vezes eu tô em reunião, que chega mensagem de gente nova que eu não conheço ainda. E me manda áudio. Eu tenho minhas respostas rápidas ali, eu coloco lá. Eu coloco /áudio, que é o atalho. A pessoa recebe o seguinte: olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Estou em reunião agora, não consigo ouvir o seu áudio. Assim que possível, Exato. eu ouço e te retorno. Eu não tenho uma recepcionista, mas eu criei respostas rápidas, porque eu posso estar aqui gravando um podcast, gente. Se eu quiser vir aqui, ó, responder 2 segundos. E o cliente não está recebendo só um oi, ele está recebendo um baita texto. Mas por quê? Porque eu usei todas as ferramentas do WhatsApp Business ao meu favor. Exato. E fora as ferramentas de automação, que você tem uma delas, né? Então, quando você manda lá um oi para o escritório da Thaís, na hora você já recebe: olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Escolha qual departamento você quer falar. Sim. E aí você escolhe. Então, já tem essa automatização no começo. Então, você já começa um atendimento ali, sem ter ninguém olhando. Olha que fantástico isso. E assim, até para falar assim, operacionalmente para nós, é uma coisa que sobrecarrega a equipe, mas que a gente já pensa tipo, num estagiário, alguém para fazer atendimento, para dar a filtrada. Entendeu? Filtrada. Porque daí vai ser mais rápido ainda. Pode ser um estagiário, pode ser um jovem aprendiz. E agora tem assistentes também que trabalham de casa. Já viu? Assistente virtual? Assistente virtual, tem assistente virtual e tem as pessoas também que cobram por hora. Então, tipo assim, ó, qual que é o horário que você mais recebe mensagem? É o período da manhã, é o período da tarde. Contrata essa pessoa por hora. Esse período de fechamento, fechamento, essa pessoa, ela né? só vai ficar ali fazendo esse filtro pra você. Exato. Então, assim, você que tem uma equipe, não sei se tem essa necessidade tão urgente, mas pra quem não tem ninguém, gente, você ter uma pessoa ali pra fazer esse filtro, né? Esse atendimento inicial pro seu cliente vai ganhar muito tempo. E às vezes você vai falar assim, mas né, eu não posso deixar de atender meu cliente ali pra responder outro. Só que esse outro é o que vai fazer a sua empresa crescer. Exato. Ou uma coisa que eu acabei de pensar agora, porque primeiro tem que ter o compromisso. Isso é uma coisa que a gente aplica bastante também. Uma agenda, uma rotina para você olhar. Se você não colocar na sua cabeça, não pensar que é importante. Sim. Porque a gente negligencia, né? Então o primeiro passo você tem que colocar na sua cabeça, não, o WhatsApp faz parte, eu tô sozinho, eu vou ter que responder. Quanto tempo? Uma vez de manhã, uma vez à tarde. Que seja. E coloca a mensagem lá. Exatamente. Que em breve vai retornar. Então, se a pessoa mandou 8 horas da manhã, até às 11, ela vai ter a resposta, tá ótimo. Se ela mandou 2 horas da tarde, responde às 16. Colocar alguma data de corte. E eu falo isso, gente, porque assim, tá absurdo. Absurdo, assim. Eu já trabalhei com pessoa terceirizada, que era parceiro do escritório, e a pessoa não responde, entendeu? E assim, pra mim, credibilidade zero. Essa semana aconteceu comigo de eu estar falando com um vendedor e eu queria comprar um carro. Falei, cara, eu tô ali pra comprar um carro. O vendedor não me respondia. Passou 2 dias, ele não me respondia. Eu falei, não é possível.
Falei, gente, eu tô querendo comprar um carro. Como carro, assim o cara não não. quer me responder? Você viu Daí que o eu sangue mandei- até ferve, né? Não, isso Aí eu ferve, mandei né? assim pra ele. Eu falei, fulano, né? Chamei ele pelo nome. Falei, fulano, seguinte, se você não quiser me atender, tudo bem, né? Pode ser que você esteja ocupado. Mas você pode me passar o contato de outro vendedor? E ele me passou o contato de outro vendedor. Pra isso ele respondeu rápido. Eita. Eu falei, gente, e ele nem tipo pediu desculpa nada. Eu falei, gente, como que pode, né? Falei, Não. caramba. E não tinha mensagem de saudação, não tinha nada no WhatsApp dele. Sim. Entendeu? Então, assim, as pessoas perdem depois reclama. Exato. Ai, porque é difícil vender. Ai, porque eu não faturo. Ai, porque não sei o quê. Gente, como assim? Eu vi às vezes um pessoal comentando que é muito fácil no Brasil você fazer isso porque o atendimento é muito fraco. Exato. Então, assim, é o você mínimo, fazer o arroz e feijão se bem você feito, você já fizer tá um fora arroz da e curva, feijão- né? Exatamente. É Exatamente. bem isso, E eu né? falo, a gente tem que fazer de um jeito que, assim, aconteceu alguma coisa, a pessoa fala assim, não, vou mudar de escritório porque é mais barato. Toda que ela mudar, ela já vai sentir. Sente. Porque não tem o onboard, não tem isso. É essa a impressão que a gente tem que deixar, né? Isso é que a gente Sente. tem que causar. Sente. E, gente, só pra, assim, né, não sei se todo mundo conhece aí essa expressão onboarding, é quando você entra na empresa e você recebe, tipo, um treinamento inicial ali pra qualquer pessoa Sim. que entra. E esse Trello que a Thaís tá falando, gente, eu uso o Trello pra tudo na minha vida. Quem não conhece, gente, é Trello com 2 L's, coloquem lá no Google, vocês vão ver. Ele é gratuito, você pode colocar lá vários quadrantes. É uma ferramenta sensacional para você fazer gestão de equipe, gestão de processos. E no meu caso, eu faço a gestão da minha vida ali. Tudo que eu coloco. Tudo eu coloco Sim, ali. eu também. Tem Então, até o Trello assim, da Lavínia. Gente, só exato, médico. exato. A Lavínia é a filha da Thaís, gente. Gente, tudo. Eu tenho dos meus cachorros também para controlar a vacina, para controlar. Eu tenho tudo. Falo, gente, é maravilhoso isso. Então, assim, as pessoas estão perdendo a oportunidade de usar ferramentas gratuitas Exato. que vão ajudar elas nessa organização aí dentro Exato. da sua empresa, né? Tá, aproveitando que você falou da Lavínia, como que foi isso, gente? A Lavínia é super pequenininha ainda. Como que foi pra você também, né, essa fase aí da sua vida, né? Porque eu sei que você passou por altos e baixos aí. E nós passamos, né? Infelizmente, no meio da pandemia aí, a gente tem que cuidar da empresa, mas nossa vida pessoal também tem alguns desafios, né? E nós perdemos pessoas muito importantes na nossa vida. E você ainda teve a Lavínia ali no meio. Ah, meu Deus, Thaís tá num furacão ali, né? Como que foi a maternidade aí para você conseguir lidar com isso, né? Com essa nova responsabilidade e também manter o seu escritório ali funcionando. Gente, eu falo, isso daí foi uma loucura, porque era um medo que eu tinha, e aí entra numa coisa que a Camila sempre fala, da energia. Eu não acreditava nisso. Acho que a minha vida faz uns 3 anos que eu comecei a mudar completamente. Só que a energia, eu sempre fui uma pessoa super cética. As coisas são como elas são, entendeu? É isso, ponto final. E assim, nos últimos 3 anos, na minha vida, tudo aconteceu e, consequentemente, você começa a aprender e começa a buscar. E eu pensava, se eu tiver um filho, não pode nascer no imposto de renda. Aí o resto não preciso nem contar, né? Gente, nasceu dia 6 de abril, de 5 eu internei, né? Dia 6 de abril de 2022, a Lavínia tava nascendo. Então, quando eu descobri que tava grávida, foi a primeira conta. Falei, meu Deus do céu, lascou. E foi um desafio muito grande, até falando um pouquinho do meu pessoal, né? Pensando nesse negócio de energia, tudo que eu acho que é uma coisa assim bem legal também, né? São ideias, né? Às vezes quem tá vendo nunca, né? Quem tá nos assistindo nunca viu nada sobre, ou pensa igual eu, e eu acho que é uma coisa que está sendo uma virada, ainda não tô completa. Depois eu falei pra você, né? Quero saber da cocriação. Mas eu tô nesse processo. Então, eu era uma pessoa extremamente cética. Mais de 2020, separei a sociedade, comecei nessa pegada toda. Eu trabalhava das 6 horas da manhã, porque daí home, né? E eu tinha essa visão, home office é mais produtivo. Das 6 horas da manhã até 8, 10 horas da noite. Era eu, uma pessoa só. Né? Então, foi essa pegada há 1 ano. Só que parece que vai acontecendo umas coisas que é pra gente parar e a gente ignora. Talvez, às vezes, nem pra gente parar, né? Cada um tem o seu contexto. Mas a gente ignora os sinais. Maio de 2021, minha mãe faleceu. Eu tava nessa loucura. Fiquei 1 semana, eu não parei de trabalhar. E fiquei, tipo, eu trabalhava meio período, mas estava mais complicado, porque eu não queria ficar sozinha. Então, meu marido ia viajar, eu ia com o notebook, trabalhando, mas não parei, não desligava. E eu lembro que na época você não deixou de fazer os impostos.
você terceirizou, né? Você falou, não, vou chamar parceiros aqui. Porque eu até chamei você, falei, gente, mas a Thaís acabou de ter neném. Falei, acho que ela não vai me atender. Aí, mas mesmo assim, eu não fiquei sem atendimento. Não. Né? Então, você e daí, assim, aí eu passei por essa etapa, né, do falecimento, e eu comecei a ficar mais ainda ligada ao trabalho. Foi uma forma, acho que eu achei de, tipo... eu já tava fazendo isso, e assim, se eu ficasse trabalhando, eu não tinha tempo pra pensar. Isso foi em maio de 2021. Agosto de 2021, eu descobri que tava grávida. Falei, agora eu tenho que parar. Só que não parei. Eu fui indo. E foi um período bem já complicado. Eu vai nascer no imposto de renda. Eu comecei a me preparar. Como? Com pessoas. Que é o que eu sempre falo, que é a chave para tudo, né? E uma outra chavinha que virou, eu falo que é tudo nos 3 últimos anos, que virou para mim de treinamento, né? De liderança, de como tratar, etc. E eu já tinha equipe, tem pessoas que ainda estão comigo, pessoas que não estão. E eu fui fazendo parcerias com contadores, advogados, que eram especialistas também em tributário, e imposto de renda, porque eu falei, eu não vou conseguir fazer. Mas eu fui até onde deu, até dia 5 de abril eu trabalhei. Eu falo que só não trabalhei dia 6, dia 8. Nossa. Dia 8 eu já tava lá. Então, assim, foi uma verdadeira loucura, porque pela questão do meu negócio, né, no formato do meu negócio, imposto de renda, é um período extremamente corrido para nós. Mas como que eu me estruturei, né? Tive um prazo. Então, eu tive aí os 9 meses para organizar. E essas pessoas que... É o que eu falo que é a importância, né? De ter sempre parcerias, né? De ter pessoas... O seu negócio não pode ser você sozinho, eu absoluto, isso para nada na vida, senão você né? não pode engravidar, você não pode ficar doente, você não pode viajar, você não pode fazer nada, né? Exatamente. E isso deu tão certo para mim que hoje eu já tenho... A área fiscal é uma área muito complicada de contratação. Tá muito difícil de encontrar. A última pessoa que trabalhou com a gente, ela precisou se mudar. Dia 1º de setembro, ela saiu. Bem, no fechamento. Ó, pessoal, vocês pegaram? Pegaram aí, ó. Quem for da área fiscal, já chama a Thaís lá no direct no Instagram. Eu vou deixar o Instagram dela depois aqui na descrição do vídeo. Vocês já chamam lá. Procura-se fiscal. Procura-se, gente. Não tem. É muita vaga. E aí, assim, deu tão certo que agora, se alguém falta, já tenho essa contadora, que é a Daiane, que ela estudou comigo, ela é, assim, muito de confiança, tem muito conhecimento técnico e ela cobre. Por quê? Porque eu falo isso porque a minha equipe é pequena, eu tenho uma pessoa por setor. Mas eu consegui fazer isso. Eu tenho uma pessoa que eu consigo contar no contábil. A Neuza, que era essa que eu comentei aí, que tinha... do Trello e tal, é uma super parceira hoje. Então, assim, deu algum problema, em legalização, a pessoa faltou, eu estruturei. Então, isso eu acho que é uma coisa bem legal, que, claro, depende muito do negócio, mas eu acho que é algo para se pensar. Eu consegui, com a minha empresa pequena, né, tive essa sacada que veio na gestação da Lavínia, e eu consegui manter, de sempre ter parceiros que façam o operacional que eu não posso fazer. Então, essas pessoas já conhecem o meu sistema, já conhecem os meus clientes, e eu tenho os processos. Então, eu tenho agenda online, todos usam. Quando eles estão fazendo, tem o gerenciador de processo online. Então, assim, não dá espaço para furo, né? E aí, voltando rapidinho na Lavínia, daí foi o desafio ali do imposto de renda. Passamos, sobrevivemos. Deu tudo certo. Eu levei esse aprendizado aí das parcerias. E passado um ano, quase um ano, ela tinha um ano. Esse ano, no imposto de renda, maio de 2022, ela foi internada. Bem na reta final, né, gente. Ficou 9 dias internada. Mais ou menos 21, 22 de maio. Então, foi uma loucura. Eu fiz o quê? Fiz o mesmo movimento para isso. Então, assim, eu falo desses 2 pontos porque foram os maiores desafios, mas o desafio é todo dia. Então, eu sempre gosto de dar algumas dicas. Tem intenção, né, de engravidar? Se prepara com previdência. Então, assim, não é uma indicação para Previdência, para INSS, não é algo que eu gosto, não é a forma como eu acho que eu vou me aposentar, mas o que a gente precisa olhar? Cada um tem uma realidade. Você tem uma previdência privada, uma reserva de emergência, algo que te assegure nesse período? Eu falo que o principal é esse, porque a gente vê na internet, é muito bonito, tipo, não, previdência, a gente não vai aposentar, não contribui, mas a minha realidade, né? Sim, não é a sua realidade. Então, às vezes, para você compensa sim você fazer a contribuição que te dá uma segurança hoje do que nada. E isso a gente fala até puxando não somente para a gestação, né, pra maternidade. Pra tudo, né? Pra tudo. Eu sou motoboy, quebrei o braço. E aí?
Então. Entendeu? E as pessoas nunca pensam nisso, As né, pessoas gente? nunca pensam isso. É uma parte que o pessoal negligencia. Até seguro também, né? Eu tava conversando esses Exato. dias, né, com uma corretora de seguros e a gente tava falando justamente sobre isso, né? As pessoas não pensam no risco que a gente está exposto a qualquer dia Todo dia, alguma né? coisa. Então, se acontece uma coisa hoje e eu dependo do meu trabalho, que depende de mim, lascou, né? Então, assim, você saber se prevenir, né? Ainda mais numa gestação, que você fica um tempo ausente ali. Você saber se prevenir, você ter uma reserva, você ter um seguro de vida, no caso do acidente que você falou da moto, pode acontecer. Exatamente. Você ter um seguro de vida que vai te, né, te trazer vamos dizer, esse conforto, né? Porque, Sim. gente, já é difícil você passar Exato. por um acidente. Ainda, né, você tem que Com ter problemas dificuldade financeira financeiros. também, piorou. Então, assim, tudo isso é muito importante, né? E olha a importância que foi você ter se planejado, né, antes de ter esses parceiros. Porque a gravidez, ok, você teve 9 meses para se planejar, mas a Lavínia estar internada, você não teve. Não teve, então, exatamente. assim, só que você já tinha pensado nisso antes, então você conseguiu agir rápido ali. Exato. Né? E tem pessoas que nunca pensam nos riscos, e aí acontece isso, a empresa fale, gente. Não, já vi pessoas assim, e aí, 7 meses, como você vai fazer? Ai, não sei. Assim, eu já fico desesperada, né? Mas eu sempre falo, planejamento é tudo. Eu sempre fui, assim, bem planejada. Eu gosto disso, Sim. de ter uma... E, inclusive, Isso é isso foi ótimo. um dos grandes aprendizados. Porque, assim, eu sempre fui muito planejada. E as coisas começaram a acontecer na minha vida de uma forma que não era planejada. E eu tive que começar Sim. a me virar ali, né? E daí, no mesmo mês que o meu... Só complementando aqui. No mesmo mês que a Lavínia nasceu, meu pai fez uma cirurgia do câncer. E ele entrou num tratamento, verdade, teve essa situação. Episódio, né? Teve esse episódio. Ele entrou num tratamento e, assim, ele não tinha ninguém. Porque minha mãe, falecida, eles já eram separados, mas moravam na mesma casa. A minha irmã, uma mora em Jundiaí, a outra, 2 empregos. Todo dia ela trabalha, 12 horas. Ah, quem é? E a pessoa pensa que, né, nós, empreendedores, somos os disponíveis, né? Você tem Empreendedor tempo. não trabalha, né? Você tá o dia inteiro no WhatsApp, você tá o dia inteiro no computador, tá o dia inteiro no ar-condicionado, né? E assim, não tem nem ideia, né, dos bastidores. E daí, assim, eu tive que, de certa forma, também correr com meu pai. Então, até levando pro lado de negócio, foram coisas assim, que se mistura, né? Não tem como separar a vida pessoal Exato. da vida profissional. Então, a gente tem que se preparar, né? Sempre pensar em tudo. Inclusive, eu até falo, né? Tipo, não cresceu, né? E pra mim é algo tranquilo, claro. Mas, assim, a empresa não... O primeiro ano foi o que mais cresceu, de 20 a 21. Depois, com todos esses episódios, eu tive que, de fato, tirar o pé. Né? Então, primeiro foi a Lavínia, quando a Lavínia já tinha 1 ano. Depois da internação, veio essa questão do meu pai. E faz parte, né? O que eu falo, faz parte do negócio. Então, a gente tem que se preparar também para essas questões, né, da vida. E tá... Nossa, tô até arrepiada agora, porque o que eu vou falar é intenso. Gente, passar pelo que a Thaís passou... sem a empresa, né, fechar, ou sem ter que, né, afastar todo mundo, enfim, eu passei por uma experiência muito parecida. Cara, se você não tem mínimo de controle emocional, Exato. você vai por água abaixo, né? Sim. Porque não é fácil passar por isso. Então, assim, essa é a importância da gente ter controle emocional, porque nem sempre a gente tem alguém ali que vai dar o suporte. Exatamente. Que nem nós duas, ainda graças a Deus, nós temos um marido Sim, que dá um suporte exato. pra gente. Mas tem muita mulher aí, empreendedora, mãe, Sim. que não tem essa sorte. Não, meu marido é desse que faz tudo. E assim, ele segurou demais pra mim. Demais, desde do nascimento da Lavínia, né? Pra eu poder trabalhar, porque eu não podia trabalhar. Ele também é empreendedor e o dele é mais flexível que o meu. Então, pra ele era bem mais fácil. E depois, nessa situação do meu pai, isso que eu falo, tem esse plus aí, né? De poder então, contar. ter controle emocional e ter com quem contar, né? É extremamente importante nessa hora. Então, né? Um beijo aí pros nossos maridos. Porque realmente, Obrigada. a gente nunca fala deles, né? Mas é fundamental na nossa vida. Nossa, se não fosse meu marido, não ia acontecer. Pois é. Né? É uma realidade. E aí passou, só finalizando rapidinho, Claro. cara, daí passou... E isso, janeiro desse ano, meu pai faleceu. E assim, eu tava com tanta coisa acumulada, porque daí eu fui só na empresa, só que eu larguei tudo, inclusive eu. Eu larguei porque daí assim, não tem tempo, gente. As 24 horas são as mesmas. Então eu tinha filha, empresa, eu pra cuidar e ele pra cuidar. Então assim, eu tive que escolher 2, 3, né? Lavínia, que ainda ficou negligenciada, coitada. Tadinho. Lavínia, trabalho, porque a empresa não podia parar.
e ele. E daí, depois de janeiro, eu comecei a colocar os cursos em ordem, tudo. Comecei a movimentar, né? Tentar voltar à vida... Tentar voltar à vida, assim, né? Normal. Mas o que pegou? Que eu acho que é importante, você falou no último podcast. Saúde. Gente, a saúde Imagina foi... passar por tudo isso já com, né? Você, além de tudo, ainda ter um problema de saúde. Sim, não, a partir de janeiro foi só assim, então eu passei estou passando vários médicos, fazendo vários exames, agora eu vou ter que voltar a fazer exercício físico, voltar à vida normal, e o meu marido sempre fala isso por questões pessoais, né, que ele tem, ele sempre fala, não é de hoje que ele fala pra mim, nenhum CNPJ vale um AVC. Né? Então a gente tem que ter essa divisão, que foi justamente esse o tema de vocês, né, lá, né? Tipo, será que vale a sua saúde? Então, assim, juntou toda essa carga pra mim, janeiro começou. Primeiro foi eletro, não tem nada. Cada hora é dor em um lugar. E foi essa negligência aí do período. Essas questões de dores, muitas vezes, né, a gente sente, o corpo fala, né? Exato. O corpo fala. Tem até um livro que se chama O Corpo Fala. E tá muito relacionado às nossas emoções. Exato. Muito relacionado. Então, assim, é por isso que eu falo do controle emocional, porque isso também impacta a nossa saúde, né? Mas, óbvio, uma alimentação, né, um exercício físico, tudo isso vai potencializar o que você precisa estar para você aguentar passar por tudo isso, né? Exatamente. Então, isso é muito importante também você falar, porque, gente, as pessoas têm que entender que por trás de toda empresa existe uma pessoa. E gente, o nosso corpo é o que sustenta tudo que a gente faz. Quando a gente tá naquele, né, aqueles dias que você tá doente, mas você não consegue nem sair da cama, você só para e pensa, a reunião, o cliente que eu tinha hoje, já era. Não tem o que fazer, porque você tá acabada. Então, lógico, você tem uma equipe, uma pessoa que cuida, fantástico, né? Então, você pode adoecer. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é a importância de a gente cuidar de nós mesmos. Sim. Isso nós temos que ser a prioridade em tudo. Porque é a gente que faz o resto acontecer. Sim. Né? E a outra pessoa também que segurou, que eu quero aproveitar, já que é homenagem, né? Pra mim, foi a gerente, né, do escritório, que é a Lisandra. A Lisandra é maravilhosa, Sem gente. ela também não tinha acontecido. E ela também trabalhou pra caramba. E também a saúde, porque assim, você começa a entrar em... Precisa ajeitar, porque esse insight é do pensar na equipe também. Sim. Porque não é somente nós que ficamos sobrecarregados, né? Exatamente. A equipe também fica sobrecarregada. Exatamente. Então, isso e assim, não funciona. Hoje a gente vê que com a parada que a gente deu, assim, com a parada não, com o dosar, né? O dosar as coisas, a gente trabalha melhor. Sim. A gente consegue produzir mais, produzir melhor. Sim. E fica tudo certo, porque tudo que é demais, né? Não tem. Sim, exatamente. E como a gente tá chegando no final do podcast, acho que só a sua história já traz muitos insights aí pra vocês. Então, quem pegou aí, né, aproveitem, tá? Mas, gente, a Thaís é contadora, então eu não ia deixar, né, passar aqui a oportunidade de a gente tirar umas dúvidas com ela. Então, assim, só pra vocês saberem, tá? Ela tá no Instagram, ela tá no YouTube e ela posta direto conteúdos que eu vivo salvando lá, porque ela realmente traz muita coisa atuais, né, informações atuais, pra você que tem dúvidas mesmo, né, sobre tributário e tudo mais. E aí, como eu sou consultora empresarial, chega muito cliente pra mim que é MEI. Né? E é assim, com muita frequência eu recebo as mesmas perguntas que eu vou fazer aqui pra você agora, tá? As principais, o top 5. Exatamente. Primeiro, chega clientes pra mim que tem empresa, mas não tem. Eu falo, como assim? Você tem empresa, mas você não tem CNPJ? Eu falo, Por quê? Eu não sei, não é muito burocrático. Tenho medo, né? Então, assim, primeiro, o que precisa hoje pra ter uma empresa? Vamos, né, tirar esse medo da galera? Vamos transformar essa galera hoje? Vamos lá. O abrir o CNPJ traz vários benefícios, né? Porque a partir do momento que você abre o CNPJ, você profissionaliza. Então, assim, eu sempre falo que quando abre uma empresa, você tem que pensar no quê? Você vai ficar fazendo só arroz e feijão? Você vai ficar só aqui? Não. O céu é o limite. Hoje em dia, ainda com... depois de pandemia, tudo isso, e-commerce, vários tipos de negócio... Brasil, né? Antes a gente trabalhava muito limitado, então eu falo Na verdade, hoje até passa, né? Você pode atender. Exatamente. Eu tenho uma amiga que, inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar com ela, que é a Luísa. Ela é psicóloga. A maioria dos clientes dela é do exterior.
Porque ela fala Então, inglês, né? Então eu falo, gente, legal. por quê? Porque, e também tem brasileiros que moram no exterior, que não conseguem achar profissionais, né? Que eles né, se identificam e acabam contratando gente daqui. Exato, eu tô até usando esse bordão agora no meu canal. Empresários, empresárias do Brasil e do mundo. Legal. Porque aparece também pra nós, pessoas de fora. Então, assim, não tem fronteiras, né? Sim. E você ter um CNPJ, uma sede, nem tanto, né? Dependendo do ramo. Mas ser no CNPJ é importante. E o MEI, a criação do MEI, ele foi importante por conta disso. Porque a intenção do MEI já é separar o seu CPF do CNPJ. E quando eu falo isso, a gente tem que pensar bastante em tributação. Porque se você... Eu tô atuando na pessoa física. Eu sou, no caso da Luísa. A Luísa é minha cliente. Ah, que legal. No caso da Luísa, que é psicóloga. Se ela atua na pessoa física, ela pode deixar de pagar imposto porque ela tá na pessoa física? Não pode deixar. A pessoa que está atuando na pessoa física, ela paga imposto como autônomo. Vai ter um imposto de renda normal, se ela quiser estar regular, declarar, justificar, né, o seu acréscimo de patrimônio. Então, eu sempre falo que é uma série, não tem uma regra para tem assim, o básico, né? Esse é o básico, mas cada caso é um caso, porque de acordo com a sua renda, com o seu patrimônio, com os seus objetivos de vida, o tratamento vai ser diferente. Mas esse é o mínimo, partindo da ideia que se a pessoa quer abrir a ideia, como a Camila diz, é prosperar, né? Chegou a sua vez de prosperar. Então, você abre o CNPJ, você começa a trazer esse tom de regularidade. E, além disso, pode trazer uma economia tributária. Porque essa tributação na pessoa física, ela é maior. Então, assim, quando eu estou no MEI, eu já tenho essa segurança. Porém, não vale para todas as atividades. Então, por exemplo, psicólogos, né, fisioterapeutas, atividades regulamentadas não podem ser do MEI. Elas já têm que partir no ME. Mas, em muitos casos, dependendo do valor que a pessoa fatura, já compensa sair do autônomo, né, sair da atuação na pessoa física e ir para a empresa. Então, qual que é a principal ideia? Abrir empresa é burocrático? Não mais. O MEI você mesmo consegue abrir. Sim, na uma internet. cliente minha abriu sozinha recentemente. Você Ela consegue chegou abrir? pra mim, ela nem tinha empresa. Eu falei assim, primeiro passo, vamos criar sua empresa. Legal. Aí ela foi lá, já ela mesma criou rapidinho. Legal. Só tomar cuidado com sites fake. Sites que Ah, cobram, sim. então a abertura do Tá, MEI. depois você me manda o link pra eu Mando. deixar na descrição do grupo, Mando sim. da descrição do vídeo. Mando sim. A abertura Tá. do MEI ela é gratuita, então, assim, você abrindo lá, você consegue sempre observar se o site é Gov, né? Se é um site do Sim. governo. Tem até clonado, né? Bem, bem complicado. Mas, assim, não é para ter cobrança nenhuma ali. O que você pode precisar de contador? Se você precisa abrir a inscrição municipal, ou quando vai sair o login, A inscrição senha. municipal tá relacionada ao espaço físico ou não? Na verdade, assim, todo município exige que tenha a inscrição municipal. Qualquer e aí, CNPJ. e aí a pessoa não consegue abrir sozinha a inscrição. Precisa de contador, precisa de certificado, precisa de alguma Mas coisa o a MEI mais. também precisa. O MEI também precisa. Tá. De certa forma, assim, tem muita gente que não abre, mas depois, dependendo, que daí entra também regras municipais. Tem município que eu já vi que não multa, mas tem município que multa. Porque quando você abre o CNPJ, você tem aqui em Sorocaba 30 dias para você abrir a inscrição. Eu não abri, daqui 1 ano eu abri, está em atraso. Entendeu? Então depende muito ali do município, né? Tem essas regrinhas também. E o que mais? Então tem essa economia tributária. Então não é burocrático. Eu quero abrir uma ME. É burocrático? Também não. Porque é o que eu falo, né? A gente cuida de toda essa burocracia. Então hoje a gente envia um formulário do Google. Nesse formulário você preenche tudo o que você quer, atividade, anexa os documentos e não tem dificuldade nisso, né? É um processo bem tranquilo e que pode ali ajudar você nos seus negócios. Porque a pessoa dificilmente, ela quer, dependendo do negócio, eu tenho uma empresa, trabalho com e-commerce, qual que é o seu CNPJ? Não tem. Opa, se der um problema no meu produto, vou reclamar com quem? Exato. Né? Entendeu? Então, É assim, um risco que não vale a pena correr. Exatamente. Né? É uma coisa simples. É uma atividade de comércio, é uma atividade que pode estar no MEI. Então não tem por que não. Sim. Além de diminuir o risco na sua pessoa física, porque é o que acontece também. A pessoa começa a movimentar a conta física. A Receita é difícil, eu nunca vi. A Receita não faz isso, né? A pessoa fala, se a Receita Federal pegar. É difícil, ela não vai olhar, embora ela tenha os dados, ela não vai olhar na movimentação do banco. Mas o banco faz isso, porque o banco também tem a responsabilidade dele. Sim. Então isso acontece com frequência. O cliente fala assim, preciso de algum comprovante de renda. Porque começou a movimentar na física, e o banco falou, não está equivalente
com o comprovante que eu tenho aqui. E daí a pessoa não tem, porque não é a movimentação, às vezes não é dela, Sim. ou às vezes não está declarada. Então, assim, estar na pessoa física não significa que não precisa pagar imposto. Então, é altamente recomendado o CNPJ até para economia tributária, dependendo do caso. Sim. Que ali na física, daí a partir de 4,5%, você já fica numa faixa alta ali do imposto. Então, tudo é uma questão de estudo. Sim. De cada E assim, apesar de, né, não ser tão burocrático, gente, por que eu acho que é mais fácil vocês contratarem uma contabilidade para cuidar ali disso para você? Primeiro, você está abrindo seu negócio agora, né? Então, provavelmente seu conhecimento deve ser quase zero aí nisso que a gente está falando aqui. Então, às vezes, imagina que você é aí, sei lá, né, uma podóloga, alguém da área da saúde, e você não tem esse conhecimento, aí você vai lá e cria uma MEI. Aí depois você vai ver que uma MEI não é suficiente para esse seu ramo. Então, assim, são coisinhas, gente, que às vezes você pode até contratar uma consultoria da contabilidade. Pode ser que você ainda não decidiu se você quer que aquela contabilidade, aquele escritório gerencie, né, o seu negócio. Mas contrata pelo menos uma consultoria para você ter uma assessoria ali nessa abertura, né? Porque tem também a questão do contrato social, né, tá? Quando você for ter um sócio, alguma coisa, a pessoa tem que tomar esses cuidados também, não, né? O MEI vocês conseguem abrir sozinhos, mas aí a partir da ME, não. Já precisa até por essas outras questões, né? De escolher a natureza jurídica, de toda essa orientação que tem por trás, de quanto vai pagar, então aí é mais específico. Daí eu não recomendo, é sempre com o contador. E assim, o MEI eu recomendo para quem está começando, né? Desde que o seu nicho permita isso, porque realmente a tributação é menor, né? Eu sei que tem, acho que ali um boleto na faixa de uns R$71 que você vai gastar por mês, né? Que é um investimento que você paga ali para ter esse direito, mas não tem a tributação em cima do faturamento, né? Exatamente. Não tem taxa de prefeitura. Então, quando você abre uma empresa normal, digamos assim, pode ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma empresa, qualquer tipo de empresa que não seja o MEI, você tem que pagar uma taxa anual de funcionamento para a prefeitura. Então, dependendo do município, mínimo de R$400. Dependendo do município, de acordo com a atividade, a taxa pode ser bem maior. Então, eles consideram atividade, metragem do local, tem várias questões que eles usam ali para definir a taxa. Então, se você é MEI, você já não paga essa taxa. Em regra, tá? Nós temos 5.000 municípios aí no país. Então, pode ser, mas eu acredito que não tem nenhuma cobrança, porque não pode. E não tem o percentual em cima do faturamento e também. E não tem imposto em cima do Porém, faturamento. Porém, tem exatamente. um limite de faturamento, né? Que tem acho que é 80 mil no 81 ano. Mil. 81 mil. Tem aí os projetos para mudar. Essa também é uma dúvida que sempre surge. Já mudou, ainda não. Então, assim, gente, hoje aqui, nós estamos aqui em dezembro, né? Nessa data. Hoje nós estamos nessa situação, né? Sim. Porém, acompanhem lá a Thaís nas redes sociais dela. Por quê? Porque é lá que ela vai trazer essas novidades para vocês, essas atualizações nessa parte mais burocrática. Porque a gente tem que estar ligado nisso, porque às vezes a gente tá ou pagando imposto que tá errado, ou não tá deixando de pagar alguma coisa que deveria estar pagando. E isso pode prejudicar você lá na frente, né? Eu vejo muita gente que às vezes, por não ter um contador, né, de lembrá-lo, de estar pagando algumas taxinhas que era para ser uma coisa barata ali na época, deixa passar anos e aí depois vai ver tem uma dívida enorme para resolver. Exato. E até uma coisa muito importante também no MEI que o pessoal sempre pergunta, o MEI precisa ter contador? E daí tem uma confusão nisso, né? Porque assim, o MEI, ele não é obrigado, ele é o único tipo de empresa que não é obrigado a ter contabilidade. Só que aí a pessoa precisa de um comprovante de renda, ela não tem. Aí ela manda mensagem pra gente, faz um decore? Sempre pede. E nós não fazemos. O Decore, ele é um documento bem específico que a gente faz no site do CRC, inclusive, que a gente já precisa anexar comprovante de renda, né? Comprovante do recolhimento dos impostos. Então, assim, algo muito sério que o contador, de fato, ele se responsabiliza. E é o que eu falo sempre, se fosse algo tão simples, mas eu tenho movimentação bancária. Mas se é movimentação bancária, por que o banco não aceita a movimentação bancária? Entendeu por quê? Porque o banco quer saber a origem desse valor. Ele não quer se responsabilizar que o que meramente passou pela sua conta é um rendimento. Então, ele quer algum documento complementar. Então, por isso que eu falo que depende muito. A empresa começou aí bem, tá movimentando, você tem intenção de comprar uma casa, comprar um carro, você vai precisar de um comprovante. Sim. E se você tem essa comprovação na pessoa, na contabilidade, né, da pessoa jurídica, mesmo sendo MEI, você consegue, inclusive, ter benefício tributário lá. Sim. Porque uma coisa que ninguém sabe é que o MEI precisa declarar imposto de renda à pessoa física.
Gente, as pessoas não sabem disso. Não sabem, não sabem. Eu canso de falar. Exatamente. O empreendedor, né? Porque assim, o MEI... São coisas separadas. Exatamente. Uma coisa é pessoa física, outra coisa é pessoa jurídica. Exatamente. É como se você tivesse um filho ali agora, uma pessoa jurídica, você tem que fazer tudo pros dois. Exatamente. Né? E como que faz o imposto de renda do MEI? Ele tem alguns percentuais, uma regrinha. Então, assim, se eu não tenho, eu posso abater as despesas, tem algumas regrinhas lá. Depois a gente até pensa dá pra gente lançar um vídeo sobre isso. Vamos. Mas tem algumas regrinhas. Se eu tenho na contabilidade um lucro apurado, eu consigo distribuir esse lucro para minha pessoa física sem pagar imposto. Então ainda tem o benefício aí. Se eu tenho uma atividade que é só serviço, eu não tenho despesa, pode ser uma ótima opção e já fica regular, já vai se preparando para o crescimento. Então eu falo que vai depender muito disso, entendeu? Eu quero crescer, eu já vou me estruturar para crescer. Eu posso, né? Claro que às vezes a pessoa não faz porque não dá, né? Mas assim, tem um plano aí, tem uma expectativa alta, então eu já vou me estruturar nisso. Então, tem várias ideias ali várias coisas que podem beneficiar. Sim. E é bom esse bate-papo. Eu vou até convidar você já aqui, ó, né, no podcast para a gente fazer uma live no nosso Instagram. Por quê? Porque pode ser que durante essa conversa aqui, pode surgir outras dúvidas de pessoas que estão assistindo, né? Sim, então, como legal. aqui o podcast não é ao vivo, acho que seria legal a gente fazer essa live para tirar a dúvida do pessoal. Legal. Então, E se mais um quiserem- presente para vocês aí. E se quiserem deixar dúvida também, aproveitando, deixar aqui na Porque, na por descri- exemplo, tá? Pode deixar nos porque comentários. daí se for um tema mais complexo, eu também gravo um conteúdo lá pro YouTube. Ah, olha, Faz gente, isso. fantástico, Olha o ó. presente, Conteúdo gente. exclusivo Olha o pra vocês. presente. Então, deixem aí no comentário o que vocês querem saber, tá? A gente faz a live depois, a gente Legal. manda o convite pra vocês. E a Thaís tá se comprometendo a fazer um vídeo com as dúvidas de vocês lá no Já YouTube. fica uma hein? consultoria gratuita aí pros clientes da Perfeito aí, Camila. ó. Tá vendo, gente? Fantástico, um baita presente. E aí, o MEI, tá? Só pra complementar, ele também tem uma limitação de quantidade de funcionários, né? Tem, um funcionário Um funcionário, né? ganhando o piso, recebendo o piso. Sim, exatamente. Então, assim, geralmente o MEI não vai precisar mais que isso mesmo, porque ele tem um faturamento limitado ali Sim. e tal e tudo mais. Só que né, só pra gente fechar aqui, o que geralmente as pessoas falam pra mim quando eu falo, né, de emitir nota? Eu falo, por que você não tá emitindo nota? Ah, não, porque se eu emitir, pode ser que passe dos 80 mil. Eu falo, gente, tá, mas qual é o problema? Sim. Qual é o Isso é problema? importante. E volta pra Camila, a energia. Se você ficar nessa limitação na Você sua mente... está se limitando, né? Exatamente. E limita. Eu já vi vários que, assim, você percebe que a pessoa tá se limitando. Tipo assim, eu tenho medo de crescer porque eu não vou faturar 120, melhor faturar só 80. Sabe, assim, um absurdo. Sendo que quando você vai ver o imposto sobre isso, claro, é ruim pagar imposto, sim, todos nós passamos por essa dor. Mas, assim, quando você vê o que você vai pagar, o que você vai ganhar, Exato. entendeu? Tanto é que né, a Thaís, ela manda pra mim todo mês ali o DAS, né? Que é a guia do DAS, que eu pago 6% do meu faturamento. Quando eu vejo que o DAS não tá tão alto, eu falo, ixi, esse mês foi ruim. Quando eu vejo o DAS, né, um valor Exato. alto, um boleto alto pra pagar, eu falo, esse mês eu arrasei. Então, assim, gente, isso é legal, Sim. né? Você pensar no crescimento mesmo. E aí, as burocracias, tá? O que muda, né, quando você vai do MEI para um ME, por exemplo? Muda o quê? Além desses, Tá. né, além do percentual em cima do faturamento, tem mais alguma No coisa? geral, assim, são essas obrigações e que geram um custo, né? Então, você vai pagar imposto sobre o seu faturamento. Hoje, se você emitir a nota, tranquilo, não vai pagar. Então, já paga imposto sobre faturamento, vai pagar a taxa de funcionamento da prefeitura anual, vai ser obrigatório que você tenha uma contabilidade. Isso também vai acrescentar ali. Mas sempre gosto de falar que não é só uma obrigatoriedade, né? Mas traz todos esses benefícios, né? E no geral é isso. É mais Sim. isso que. E a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal, né? Que o MEI ele está Sim. dispensado, só emite para PJ. Então tem essa Sim. adequação. Mas é basicamente Então, isso. assim, lógico, aumenta as responsabilidades. Exato. Mas, gente, como é que você quer crescer sem ter que aumentar as responsabilidades? Ganhar Não mais, né? existe Ter mais isso, lucro, né? não tem como. Não existe isso. Então, é bom a gente falar disso, porque, né, a Thaís, gente, ela tem muito conhecimento. Então, sigam ela lá depois no Instagram. Qual que é o seu Instagram mesmo? Tá? Contadora Thaís Almeida. Contadora Thaís Almeida. E tem o da Contiliza Contiliza a também. contabilidade. Contiliza a contabilidade. Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição também pra vocês. Porque, gente, são assuntos que a gente precisa conversar.
pensar, porque nós somos empresários, né? Não tem mais essa, eu sou autônomo. E precisamos pensar como empresários. Exato, somos empresários, virada. precisamos pensar como empresários. E se você não busca crescimento, por que você ainda está empreendendo? Exatamente. Vai, então, ficar no emprego fixo, né? Porque se a ideia é receber o mesmo salário todo mês, vai para um CLT que você vai ter benefícios, vai ter muita coisa Exato, boa vai lá ter pra dor de você. cabeça, metade das dores de Maravilhoso. cabeça. Então, assim, pra mim, gente, só faz sentido você empreender se você buscar crescimento, tá? Então, assim, foi ótima a nossa conversa aqui, tá? Muito obrigada. E só que pra gente agradeço. encerrar aqui, se você quiser deixar uma frase, alguma coisa, porque a gente tá encerrando agora aqui, né, 2023, alguma coisa que você queira falar pros empreendedores que para começar o ano já, 2024, com uma mentalidade melhor aí, né? Tá. Que a gente vê que tem muita limitação. Então, tem pode falar aí direto Tem uma pra frase eles. que eu gosto bastante, que inclusive foi uma das que nós colocamos nas canecas de brindes para os clientes. Aí eu já contei o que é, né? Mas que a gente colocou como frase ali, que seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu implementei ali bastante na minha vida, com todos esses desafios pessoais que eu tive. Porque, assim, motivo para parar, a gente vai ter sempre. Sempre nós teremos dificuldades, claro, que o que eu não recomendo, onde eu errei nesse processo, em negligenciar, saúde. Mas assim, eu não tinha tempo, eu não tinha muitas opções, entendeu? Porque eu fiquei ali literalmente num fogo cruzado. Então eu fiz o que dava, né? E agora eu já tô ajustando, cuidando mais de mim, porque é importante, né? Até complementando com outra, nenhum CNPJ vale um AVC. Então é isso, sejam mais fortes do que as melhores desculpas. Não dá pra fazer porque o governo, não dá pra fazer porque isso, porque aquilo. Tem muitas coisas, assim, que são realidade, né? E tem muitas coisas que a hora que a gente vai ver é tudo uma limitação que a gente mesmo cria. Ai, E é isso, vamos começar 2024 aí, pessoal, pé direito, foco, cuidando da gente, cuidando da empresa e tudo dá certo. É isso aí, perfeito. Obrigada, tá? Obrigada então, a você, quem precisar Ká. de contador aí, segue uma indicação maravilhosa aí pra vocês. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até Tchau, tchau.